Olhando aqui para o Brasil, falar sobre a nova regra fiscal. Elane Baixa que está de volta, porque temos uma grande expectativa para hoje à noite, uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com lideranças da casa, também o deputado relator da regra do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados, para falar sobre esse assunto, arcabouço fiscal. Algumas mudanças foram feitas no Senado. E aí está esse ponto, se elas serão ou não mantidas agora nessa discussão na Câmara dos Deputados, Elaine. Exatamente. É uma grande questão, né? O deputado Cláudio Cajado já falou com a gente aqui no Novo Dia que ele pretende retirar as exceções que foram colocadas ao limite de gastos no Senado, né? A gente fez um quadrinho para explicar um pouquinho o que é o novo marco fiscal, um pouco como é que funciona um pouco as regras. Hoje, pelo atual teto de gastos, se a inflação sobe 1%, o gasto pode subir até 1%. Na proposta do Senado, tem uma limitação sobre esse aumento. Se a gente atingir a meta fiscal, por exemplo, para o ano que vem é zerar, né? Então, colocar o orçamento aí de volta para o azul, no outro ano é ter superávit fiscal de 0,5 ponto percentual do PIB, né? Tomara que a gente consiga alcançar esses números, ter um orçamento aí no positivo. A gente chegando nas metas fiscais, a gente pode ter uma despesa que varia até 0,7% do crescimento das receitas que a gente teria nos 12 meses anteriores. Se esse resultado vier abaixo dessa meta que o governo vai estipular, a gente tem uma punição, a despesa só pode crescer até 0,5%. Por que isso é importante? Porque ele coloca aí um limite, né, no crescimento de despesas no país. Havia um temor muito grande no início do ano em relação a como é que seria feito esse crescimento de despesa, né? Como é que ele seria atingido, né? A gente fez um outro quadro para mostrar esses gastos aí que ficaram fora do teto lá no Senado? Até para que a gente entenda, né, Elaine? Esse texto ele já foi votado na Câmara dos Deputados. Ao chegar no Senado, algumas mudanças aconteceram. Você destacava já uma, e essa é uma outra mudança. São os gastos fora do teto. Exatamente. Então, ficou fora do teto o Fundeb, né, que é o Fundo de Educação. Os gastos com ciência e tecnologia acabaram ficando fora. E o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O próprio deputado Cláudio Cajado falou que pretende tirar essas exceções, especialmente os gastos com ciência e tecnologia que ficaram no limite, porque ele considera que se manter essa exceção, você abre a porteira aí para várias outras exceções. Outra coisa que está em jogo e que vai ser muito discutida é uma receita extra de 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. No texto original do arcabouço, ele prevê uma correção pela inflação dos últimos 12 meses, fechado de julho a julho. No Senado, ele recebeu uma emenda do senador Randolfo Rodrigues para considerar o ano fechado da inflação, ou seja, a projeção até o fim desse ano. Por quê? Porque a gente vai ter um segundo semestre com uma inflação maior do que a gente teve nesses 12 meses fechados de julho a julho. A gente teve, no ano passado, a desoneração de combustíveis, uma desoneração considerada artificial que fez os preços caírem, inclusive para uma deflação. Então, quando a gente considera isso, a inflação dos últimos 12 meses fechado em julho, a gente vai ter uma inflação menor do que se a gente considerasse a inflação até o fim do ano. Para você ter uma ideia, Carol, a gente está de julho a julho com uma inflação aí de 3,99%. Né, 4%. E a projeção de inflação do mercado até o fim do ano, se a gente considerar até dezembro, é de 4,84%. Então, dá uma diferença grande. Essa diferença aí de 40 bilhões, que é o que está em jogo agora também na Câmara. Vamos ver como que vai ser feito, como que eles vão estipular, como vai ser feito esse cálculo da inflação. Então, por que importa pra gente essa regra, essa nova regra para manter as contas públicas em dia? Primeiro, porque ela melhora a credibilidade do país, e uma melhora na credibilidade ajuda a trazer investimentos de fora. Vindo mais investimentos de fora, aumenta a entrada de dólar. Aumentando a entrada de dólar, faz com que a moeda americana, a cotação da moeda americana, que seja menos pressionada, que ela inclusive possa cair. E isso também ajuda
ajuda a manter a inflação comportada. Com a inflação comportada, a gente tem aí uma estrada mais fácil para a queda dos juros básicos da economia, que começaram a cair agora, e a gente pode, de repente, inclusive, ver quedas de juros numa intensidade maior do que os 0,5 ponto percentual que o Banco Central definiu. Queda de juros maior significa mais consumo, maior acesso a crédito para a população, financiamento com taxas de juros menores. Então, tudo isso também financia dominó, né? Efeito dominó dentro da vida da gente também. Você falou em dólar, bora ver como é que ele fechou na sexta-feira e qual que é a expectativa aí para essa semana, Elaine? Então, ele fechou a semana passada em leve alta, né, durante a semana de 1,5%. Na sexta-feira, ele fechou com uma baixa de 0,31%, cotada a R$ 4,96. Esta semana aqui, Estados Unidos e China continuam no radar do investidor. Estados Unidos, por causa da taxa de juros longa, de 10 anos, que tem subido muito, as taxas de juros longas nos Estados Unidos. A China, ela cortou a taxa de básica de juros de um ano para 3,45%, abaixo do que o mercado esperava. Os problemas no setor imobiliário da China, que tem um peso grande na economia do país, continuam influenciando. A gente tem uma taxa de crescimento da China menor do que o esperado. Isso tem mexido com os mercados, especialmente com o Brasil, porque a China é o nosso maior companheiro comercial e menos exportação para lá significa menor entrada de dólares aqui dentro, e essa expectativa já faz o dólar subir agora, a expectativa de menor entrada de dólares, porque o mercado financeiro sempre acaba antecipando o que pode acontecer no futuro, né? Então a gente vê um dólar aí que deve estar mais pressionado durante a semana. Elaine Basto trazendo para a gente movimentações do mercado financeiro e também as articulações em torno do novo marco fiscal. A expectativa depois dessa reunião entre Arthur Lira, lideranças da casa, o Cláudio Cajado, relator na Câmara do Marco Fiscal, se houver ali um acordo, a gente deve ter uma votação do Marco Fiscal amanhã. Essa é a expectativa. Lembrando que tem aí pressão com relação ao prazo para o orçamento de 2024. Então, é muita negociação de agosto, tá em cima, que tem que avançar. Até já, Elaine. Até já, cara.